Marcos 7, de 31 a 35 diz: E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantou nos olhos do céu, suspirou e disse: Efatá, isso quer dizer, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Hoje nós vamos falar sobre milagres. Já tivemos aqui, na fidelidade, a irmã falando sobre milagre. Então Jesus estava indo para Decápolis e encontrou um homem surdo e gago. Ele não conseguia falar. A voz dele saía totalmente incompreensível, porque ele era gago. Jesus levou ele à parte. Preste bem atenção nessa palavra. Jesus o levou à parte. Tirou ele da multidão. Quer dizer, separou ele da multidão. Colocou seus dedos nos seus ouvidos e depois cuspiu na sua língua. Tocou a sua língua e falou uma palavra, somente uma palavra: abre-te. E o gago ficou curado. Acabou a gagueira. E ao mesmo instante o homem conseguiu ouvir e falar claramente. Ele era gago e era surdo, não era mais. Jesus falou apenas uma palavra: abre-te. Mas separou ele. Ele não estava no meio do povo, ele estava separado. E ele proferiu apenas uma palavra também, no mesmo capítulo, nos versículos anteriores, contando a história de uma filha que estava endemoniada. E ele também usou apenas uma palavra, só uma palavra: vai, que os demônios saíram da sua filha. E a mulher foi embora com a sua filha totalmente curada. Por que esses milagres todos que estão escritos na Bíblia, qual é o sentido desses milagres? Vocês já pensaram nisso? Por que tem tantos milagres escritos na Bíblia? Relata a vida terrena de Jesus aqui, enquanto ele estava aqui, como Deus homem, curando, libertando, salvando. Era o que ele fazia. Mas para mim e para a maioria de vocês, eu acho que essas histórias têm mais coisas que a gente pode tirar delas, que elas revelam muito mais do que o que nós acabamos de ler. Porque aqui revela nesses 2 milagres o poder de Jesus sobre o Satanás e sobre as doenças. É o que está escrito aqui. Então, o que nós podemos entender? Que aqui está provando a divindade de Jesus Cristo quando ele estava aqui em carne. Esses 3 anos que ele ficou aqui em carne, ele era Deus, mas ele era homem. Qual é a finalidade desses milagres que são relatados aqui? Tem alguma finalidade? Tem. Testemunho, meus irmãos, encorajar. Quarta-feira aqui no culto da Vitória, os irmãos vêm aqui testemunhar as bênçãos que Deus fez na sua vida. Acabamos de ouvir um testemunho agora. Testemunho. É importante que você testemunhe os feitos na sua vida, porque vai ajudar a encorajar o outro que está ao seu lado. E mostra que Deus continua fazendo milagres. Ele não parou de fazer milagre. Ele continua fazendo milagre. Fez lá naquele tempo, fez e continua fazendo. E vai continuar fazendo. Amém? Mas eu ainda acredito que essas histórias desses milagres, registradas aqui na Bíblia,
tem muito mais motivo do que eu estou acabando de falar. Jesus diz, olha bem o que Jesus diz. Ele diz que cada palavra que ele profere vem de quem? Do Pai. Então, a cura vem de quem? Do Pai. Do Pai. Do Pai. Ele não fazia nada sem que o Pai tivesse conhecimento do que ele fazia. Tudo que ele fazia, Deus estava com ele no negócio. Nós fazemos o que Deus quer que a gente faz? Jesus fazia, e nós fazemos. Nós fazemos. Nós fazemos algumas vezes o que queremos, não o que Deus quer. Então vamos estudar um pouquinho esses milagres aqui para a gente entender sobre a cura desse doente. Em primeiro lugar, esse doente que levaram para Jesus, ele era surdo e gago. Nós acabamos de ler. Mas nós não sabemos no nome dele. Aqui não registra nada sobre ele. Só fala que tinha um surdo e um gago. Mas nós sabemos o que é que ele representa. Sabe o que é que ele representa? Os que têm ouvidos e não ouvem. O que tem boca, mas não fala das coisas de Jesus. É aquele crente enrustido. Crente que não abre a boca. Isso é que representa aqui esse homem. Mas se refere aqui a uma condição espiritual, não é uma condição normal, natural. Nós estamos falando espiritual. É um estado de surdez espiritual. É a incapacidade de compreender as coisas de Deus. E eu fiquei aqui impressionado, achando que esse homem surdo e gago, como a grande maioria dos nossos jovens, eu tenho jovens lá na minha casa. A maioria dos nossos jovens se aplica a eles, especialmente os jovens cristãos, que batem lá na porta da igreja pedindo ajuda, e você vai conversar, eles são filhos de pastor, são filhos de crente há muitos anos, mas estão na rua, estão perdidos, estão passando fome, mas estão escravizados pelo diabo. Mas eles não querem ajuda, eles querem continuar lá na rua. Mas são filhos de Deus. São filhos de Deus. Mas eles também parecem que não têm capacidade como muitos maridos. Eu não estou falando de vocês não, hein? Depois não briga comigo não. Mas tem muito marido também que tem capacidade de entender as coisas de Deus. Mora com uma mulher abençoada que faz tudo por ele e pelos filhos, mas ele não quer saber de Deus. Quer papo com Deus. Eles não assimilam a palavra de Deus. Eu não estou falando desses que estão no mundo em pecado, não. Eu estou falando de marido bom, que está dentro de casa, que é provedor, entendeu? Estou falando de meninos que estudam, entendeu? Não estou falando de que estão na rua, não, abandonando, não. Eu estou falando que eles são respeitosos, são obedientes. Não estão envolvidos em nada, em droga, bebida, essas coisas do mundo aí, mas são passivos em relação a Deus, totalmente passivos. E eu tenho me perguntado por que tantos jovens, especialmente os cristãos, de pais amorosos, podem ficar indiferentes em relação a Deus, mas tem muitos indiferentes. Ouvem da boca da mãe ou do pai, que são cristãos, palavra de Deus. Algumas vezes vem na igreja, ouve a palavra de Deus, mas não assimilam a palavra. Tem muitas mães e esposas que creem que hoje vai ser o dia que eles vão ouvir a palavra de Deus. Todo dia elas creem que vai ser aquele dia que eles vão ouvir a palavra de Deus. Olha o que Deus diz. Que só Ele sabe qual é o dia. Viu? Só Jesus sabe quando você irá para Ele. Porque é Ele que traz você. Não é você que vai para Ele, não. Ele é que te traz. Só Jesus é que sabe. Então a gente tem que ter fé, irmãos. Fé. Fé, irmãs, mães. Fé. Fé. Porque todos nós que temos pessoas que não são libertas dentro de casa, a gente sabe que um dia vai chegar a hora. Porque
A gente vai martelar nisso. É igual pingo que cai numa pedra, uma hora vai furar o buraco. Vai furar o buraco. A gente não pode parar de clamar e de cessar as nossas orações em relação àqueles que são nossos, que ainda não chegaram a Jesus. Vocês sabem por quê? Porque essas pessoas que estão do nosso lado, elas não têm a paixão que você tem por Jesus, não. Eu sou apaixonado por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus aqui? Quem é apaixonado? Mas tem muitos que não têm paixão nenhuma. Acham que Jesus o atrapalha, porque tira a sua liberdade. Ele não pode fazer o que ele quer. A porta é estreita. A porta não é larga, não. Misericórdia, né? Então, se nós amamos Jesus, nós precisamos amar os que estão do nosso lado, especialmente aqueles que são problemáticos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus nos adverte que aqueles que não serão salvos acabarão na onde? No inferno. Se forem mornos, também acabarão no inferno. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Você pode abrir e ler. Está lá escrito. Essa é a situação de muitos maridos cristãos. Vai me desculpar, mas eu vou falar. São bons, fiéis, pais amorosos, provedores responsáveis, e vêm algumas vezes com a esposa à igreja. Algumas vezes eles vêm. Aí termina o culto, ele falou, o culto foi beleza, gostei desse pastorzão gordão aí. Entendeu? Ele pregou, ele rachou a bananeira e não tem nem aí. Entendeu? Aí a mulher fica toda alegre. Então, domingo que vem a gente vai vir? Aí sabe o que ele responde? Não sei, vou pensar. E diz que é cristão. Mas está na igreja com a mulher? Não está. Não está. E essa mulher continua sonhando que Deus vai tocar o coração desse homem. Deus vai tocar o coração desse homem. Por isso, minha irmã, você tem que investir nele. Você tem que insistir. Você tem que pedir ao Espírito Santo que incomode ele. Incomode, para que ele venha para a igreja. Mas ele é tão bonzinho. Bonzinho, mas pode ir para aquele lugar que você não vai. Alguns homens que eu estou falando, esses pais amorosos, bons esposos, eles não estão rejeitando Jesus. Há uma diferença entre rejeitar e não rejeitar. Há uma diferença. Mas se ele ficar só admirando a Cristo, só admirar, não vai salvá-lo. Ele vai estar perdido. Por isso, minhas irmãs, tem que mandar bala mesmo. É clamor, é joelho no chão, porque uma hora esse homem vai ceder. A palavra de Deus em João 8, versículo 31 e 32 diz, olha, se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que você então vai ser liberto? Conhecendo quem? A palavra de Deus. Aí você será um discípulo. Todos têm ouvido, no entanto, não ouvem. São surdos. Esse é o primeiro tópico. O segundo, ele quer destacar aqui nesse texto que nós lemos, que esse homem não era como aqueles que a Bíblia descreve. Eu vou ler para vocês o que ela descreve. Ela descreve em 2 Timóteo 4, 3, 4, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusara a dar ouvido à verdade. Como se sentindo coceira no ouvido? Taparam os ouvidos. E não ouviram a verdade. Romanos 11, 8 diz, ele também não tinha direito de entorpecimento dos ouvidos para não ouvir. Não queria ouvir, estava entorpecido. Atos 28, 27. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. É isso.
E tem o outro que está em Atos 7,57, que eles taparam realmente os ouvidos. Está lá na sua Bíblia, você pode ler. O fato é que esse homem não queria ouvir. Esse gago não queria ouvir. Ele queria ser curado. Ele estava atrás de cura. E lhe trouxeram então esse homem. Esse homem não chegou em Jesus por conta própria, ele foi levado. Eu fui levado à igreja pela minha esposa. Não foi eu que fui, não. Ela me levou. E eu estou aqui. Teve que ser levado. Eu vou contar uma historinha de um homem aqui, bem resumido, não dá tempo, de que a história dele é um livro. Já quiseram até escrever sobre ele. Mas ele não concordou, porque Deus não mandou. Eu só leio um pedacinho só. Esse homem era totalmente egoísta, sem nenhuma referência. Casado, que não cuidava da esposa e nem dos filhos, sendo que o seu filho mais velho tinha 25 anos. Então você imagina como é que esse cabra era, né? Era um santo, né? Esse cabra era um santo. Ele era adepto à filosofia e à astrologia. E das drogas químicas. Ele era um doidão varrido. Completamente escravo das drogas. Não construiu nada. O apartamento que morava foi a mulher que ganhou. Não foi ele. Não terminou nenhum curso superior, porque não tinha sentido para ele estudar. O negócio dele era droga, era noite. Mas ganhava um bom salário, mas gastava tudo. Não levava nada para casa. Se a mulher não banca, corria tudo de fome. E ele pensava e contava uma história para a própria esposa, que quando ele ficasse velho, ele estaria lá na poeira da praia, uma charoleta desse tamanho, 70 anos de idade, só na boa. Esse era o sonho dele. Era o sonho desse homem. E aí vem o milagre, meus irmãos. Nós estamos falando de milagre. Esse é o maior de todos os milagres que eu conheço. Olha que eu conheço muitos, mas igual a esse, eu não conheço. Jesus, então, resolveu salvar e libertar esse homem, esse cabra. E mudou a vida desse cara, mudou o rumo desse cara. 45 anos nas costas, 30 anos de droga. Fez dele um servo seu. E ele é mais louco ainda fez dele pastor. Jesus é doido. Jesus é doido. Eu falo para a Julieta que ele é doido. Sabe quem é esse homem? Vocês estão vendo ele. Aqui está. Aqui está o homem. Esse aqui é o homem. O maior milagre que eu conheço. 45 anos completamente cauterizado pelas coisas do mundo, e Deus foi lá e fez igual diziam os assembleanos no tempo passado. Não pega aquele folhetim, não, que eles fazem lavagem cerebral. Pois nem mim fizeram. Está feito. Tem 30 anos e está feito. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Tem uma letra de uma música, eu não sou cantor, claro, né? Não tenho esse dom. Mas essa música é um negócio muito sério. Eu ouço ela quase todo dia. Porque ela fala do maior milagre que eu conheço, e pode ser para você e pode ser para mim. Pode ser para todos. Hoje mesmo eu escutei ela várias vezes quando eu estava repassando aqui, ó. Eu não vou cantar, não. Hein? Vocês não se preocupem, vocês não vão passar essa vergonha, não. Nem eu também. Mas a letra diz, olha... Vocês não vão escutar aqui, não. Na hora que chegar a hora, eu vou tentar verbalizar isso. Vocês estão ouvindo?
Agora ele vai cantar. Obrigado. Acreditar. Você tem que crer, meu irmão. Só depende de você. O milagre, ele já foi derramado nas suas mãos. Você tem que crer. Crer para ele acontecer. Amém? Então, essa é a música que eu escutei hoje umas 3 vezes. Meu Deus do céu, por que eu estou tão ligado nessa música, né? Esse homem, sem nenhuma dúvida, ele deve ter ouvido falar de Jesus, porque ele estava no meio da multidão. E soube o seu poder de curar. Mas ele não sabia se comunicar. Interessante, né? Ele não sabia se comunicar. Nem por gestos ou pela escrita. Ele podia se comunicar, ele não saía a voz. Mas ele conseguia andar sozinho. Por que ele não foi para Jesus? Por que tiveram que levar ele? Ele conseguia andar. Ele nunca fez nenhum esforço para chegar perto de Jesus. Eles tiveram que levá-lo. Quem é que levou? Alguém que gostava muito dele, é claro, né? Que queria o bem dele. Óbvio. Quem eram? Família. Igreja. Sabemos que as pessoas se importavam com ele. Essa cena tem a ver com a situação dos nossos jovens, dos maridos das nossas familiares hoje, que não vão para Jesus por conta própria. Se você não arrastar, ele não vem não. Precisam ser levados. E nós é que temos que trazê-los. Nós é que somos familiares, nós é que oramos por eles, nós é que temos que trazê-los. Mas muitos pais e esposas ficam insatisfeitos porque eles não aceitaram ainda Jesus. Mas por que a gente fica aborrecido porque eles não aceitaram Jesus? Por que não conseguiram dizer ainda que eles querem ir para Jesus? Aí nós não conseguimos entender. Nós só temos que orar, meus irmãos. Só orar, só clamar. Para que o Espírito Santo faça a obra naquele a quem está orando. Não é você não vai convencer ninguém, nem eu. Nós só temos que orar, agradecer. Mas tem aqueles que não falam, né? Tem aqueles que são enrustidos mesmo, né? Eles são realmente surdos. Mas agora não importa o fato de que o seu filho... Tem muita gente que chega se culpando, se condenando porque o seu filho foi para a droga. Ou o seu filho foi para o tal dos gêneros e gêneros aí, né? Que não podemos nem falar o nome. Se falar, até cortam. Entendeu? E a gente não entende isso. Fala, mas pastor, eu não entendi nada disso. Eu não consegui entender o que o senhor está falando. Não importa? É claro que importa, pastor. Não, não importa. Não importa. Porque você vai tentar descobrir que eles não querem saber de Jesus. A Bíblia não diz que esse homem surdo e gago chegou a essa situação por nenhuma palavra. Foi apenas de Jesus Cristo. Abre-te. Só isso. Então, ele nasceu assim, esse homem? Não. Não sabe. A Bíblia não diz. Não tem nenhum fato de nós ficarmos investigando por que os nossos filhos estão errados. Isso é uma perda de tempo que nós estamos fazendo. É uma perda de tempo. É um emocional que vai doer no nosso coração, querer nos culpar ou nos condenar porque meu filho não está no caminho de Jesus. Ou está nas drogas, ou está na bebida, ou está aí fazendo outras coisas erradas. Você criou seu filho errado? Não. Nenhum pai, nenhuma mãe cria filho errado. Eles criam com amor, criam com segurança, com respeito. Então, o que há de culpa em você para que você se condene? E outra coisa, nós não temos que olhar para o passado. O passado ficou, já foi. O passado não volta mais.
Sim, hoje nós temos que buscar as coisas do alto, de cima. É verdade que nenhum pai ou parente íntimo pode fazer nada, fazer um jovem ouvir. Você pode fazer gago falar? Não. Você ama ele, mas você vai conseguir fazer ele falar? Não vai funcionar. Não há pastor, líder de mocidade, conselheiro que possa convencer alguém de ouvir a verdade. Você lê a palavra, mas é o Espírito Santo que convence, não é você. Você não convence nada. Isso não acontece por amor nem por condenação. Eles simplesmente são surdos. E só há uma cura, só há uma esperança. Gravem bem isso, só há uma cura e só há uma esperança. Para eles poderem ouvir a verdade. Só uma. Isto é, um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. E aí, acabou. O mundo passou. E eu estou aqui. Um encontro pessoal. E aqui no verso 32, nós lemos que lhes suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Significa que eles imploraram, eles clamaram às pessoas que levaram esse homem. Eles imploraram a Jesus. Toca o nosso filho, Senhor. Liberta ele. Nós temos que chorar, meus irmãos, clamar, chorar para Jesus, para Ele fazer a obra e salvar o nosso filho, o nosso marido. Ore e não se condene que foi culpa sua, não se culpe. Entrega a causa para Jesus e tira a condenação de cima de você. É você mesmo que está se condenando. E você não tem solução para isso. Terceiro, qual é a primeira coisa que Jesus fez quando esse homem foi levado a ele? Nós falamos lá no começo. Ele fez o quê? Ele separou da multidão. Ele tirou ele da multidão. Esse aqui é meu. Ele fez isso comigo. Esse aqui é meu. Versículo 33, está escrito lá. Jesus soube imensamente que esse homem queria. Ele queria o quê? Um toque pessoal. Ele queria ser curado. Mas ele ganhou muito mais do que a cura. Ele ganhou também a salvação. Sabe por quê? Porque não dava para se contentar com quem estava à volta dele, a multidão. A multidão já estava com a bênção e ele não estava com a bênção. Mas ele queria a bênção. Para ele tinha que ser real. Isso tinha que acontecer entre ele e Jesus Cristo. Intimamente, olho no olho, pessoa com pessoa. E ele se ajoelhou diante do Senhor e chorou. Ele orou. Agora eu estou entendendo. Ele se afastou de Jesus, mas eu creio que ele vai voltar. As mães fazem isso. Os maridos, as mulheres. Vai voltar. E aí, uma mãe fala para mim, pastor, ele voltou correndo para Jesus. Quer dizer, ele já era de Jesus. Ele voltou correndo para Jesus. Glória a Deus. Arrependido. Ele é um homem correto, bondoso, sem imoralidade, mas agora ficou morno. Nós lemos lá sobre o morno, lá em Apocalipse, está lá 3,16. Lê lá para você o que aconteceu com o morno. Ele ficou morno. Ele não se entrega completamente a Jesus. Isso acontece muito dentro da igreja. Tem pessoas que passam muito tempo aqui para entender o que realmente Jesus quer na vida dele. E ele, então, abraça. Mas passa tempo aqui, lutando contra as próprias dificuldades dele. Ele não foi a Jesus. Levaram ele a Jesus. Ele podia ter entregado sua vida, né? Mas não entregou. Porque muitas pessoas entregam a vida para Jesus emocionalmente. Ou por insistência de outras pessoas. E eu já vi gente entregando a vida para Jesus na marra.
Sabe por quê? Ali está a série ali, ó. Tem gente que vai para a casa de recuperação porque está passando fome na rua. Ou o pai e a mãe não querem mais dentro de casa, dá um pé na bunda. Aí ele não tem para onde ir, ele na marra aceita Jesus para ir para a casa de recuperação. Vocês acreditam? Na marra. Vai adiantar alguma coisa? Vai resolver alguma coisa? Não. Ele vai sair, vai voltar de novo para o mundo onde ele saiu. Qual é a primeira razão, né, que a expectativa dura para a gente, que somos pais, né? Qual é a expectativa? Jesus sabe que alguns precisam desse encontro. Essa é a única expectativa. Por isso, comunicou com o doente na sua própria linguagem. Qual era a linguagem do doente? Sinais, porque ele não conseguia falar, não conseguia ouvir. E o Jesus, então, pôs os dedos nos próprios ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. É estranho, né? Jesus pegar a saliva, mas nós já falamos que Deus é louco, né? Ele faz coisas, né, que a gente não entende, né? Entendeu? Então, ele sabe o que faz. Nós é que não sabemos o que ele faz, né? Não é verdade? Esse homem, a gente entende aqui que ele era um homem reservado, porque ele estava no meio da multidão, mas ele não conseguia falar com ninguém. Tem muita gente que é reservado. Eles ficam à parte. Ele não queria fazer uma demonstração pública, porque ele não estava questionando Jesus. Ele não estava acusando Jesus. Ele não estava rejeitando Jesus. Ele só queria falar com Jesus. Sabe que meu coração planeja louvá-lo, mas não consigo fazer nada dessas coisas que está no meu coração. Eu quero receber o toque sobrenatural de Jesus. Quero ser batizado no Espírito Santo. Você sabe que Jesus demonstra compaixão pelos não salvos, né? Quando você ora por um não salvo, ele está orando junto com você. Ele está orando junto com você. Porque ele quer salvar. Ele quer libertar. E você é a ferramenta que ele tem para chegar até ele, quem é que ele precisa salvar e libertar. Você é a ferramenta? Veja a história de Paulo de Tarso, né? Esse homem era terror, né? Mas Jesus, ele é um homem paciente, é compassivo. Esse Saulo de Tarso era conhecido. Ele era um exterminador de cristão. Prendia, levava para a cadeia, viu a morte, né, de Estevão sendo apedrejado, não fez nada. Não fez nada. Mas olhe bem, como Jesus é compassivo, né? Ele podia ter derrubado esse homem, que alguns dizem que é no cavalo, mas não tem cavalo não, viu? Tem cavalo quando Paulo botou o cavalo, aí você pode tirar o cavalo. Mas ele foi derrubado. Ele podia ter derrubado ele quando o Estevão estava sendo morto, ele estava lá ajudando a apedrejar. Mas Jesus não quer nada público. Quase tudo que você lê dos milagres de Jesus, ele diz depois, não fala para ninguém. Não é assim? Está escrito na Bíblia. Mas ninguém consegue ficar sem falar, né? A mesma coisa. Ao invés disso, o que Jesus fez? Esperou Saulo ir para o deserto, longe, lá no meio. E lá, ele botou esse homem onde ele tinha que ficar. E fez dele um profeta. Um dos melhores escritores que nós temos do Novo Testamento. Como é que ele chegou no deserto? À parte. Separado. Mais uma vez a palavra separado. À parte. Você não precisa ir na frente aqui da igreja para aceitar Jesus. Ele disse que você pode conversar com ele lá no seu quarto, fechado, lá na sua casa. Não diz assim a Bíblia? Hã? Então você tem 1000 opções de ser salvo por Jesus. Você só não é salvo se você não quiser.
E aqui diz, quando você for orar, vá para o seu quarto em secreto, longe da multidão. Olhe bem de novo, separado. Olha bem, está vendo mais uma vez? Separado, separado. Então busque-me em particular e eu recompensarei em público. Está lá em Mateus 6,6. Abre sua Bíblia em Marcos 7,34, nós vamos ler aqui as últimas desse texto aqui. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isso é, abre-te. 34. Suspirou. Jesus suspirou. Estranho. Jesus suspirou. A palavra suspirar aqui tem significado de gemido audível, não é inaudível, não, audível, que expressa dor, que saiu do coração de Jesus, ele sentiu dor. O homem não ouviu porque ele era ainda surdo, porque ele ainda não tinha recebido o milagre. Mas por que esse gemido de Jesus? Qual foi o motivo que Jesus suspirou? Por que ele gemeu? Ele estava olhando para o céu e falando com o Pai, chorando baixinho. Sua alma estava chorando por duas coisas. A primeira, chorava em relação a algo que só ele podia ver neste homem. E o segundo, ele chorava algo que vê ainda hoje. Os homens perdidos hoje. Grande parte da população brasileira totalmente perdida hoje. Ele está muito preocupado. É como se ele estivesse ouvindo o coração do homem surdo, como o coração de muitas multidões hoje, sem salvação e sem libertação. Jesus estava ouvindo um clamor. Esse é o tema dessa pregação. Um clamor sem voz. Esse clamor não tinha voz. Era um suspiro. O tema da pregação é um clamor sem voz. É um suspiro de Jesus Cristo. Coração abafado, né? Jesus estava assim, capaz de expressar, né? Jesus gemia com um clamor, que não conseguia se expressar direito. Quantas noites esse homem deve ter chorado? Aqui não diz a idade dele, mas ele já devia ter uma boa idade, né? Porque ele já era um homem. Porque ninguém entendia, nem ele mesmo se entendia. Seu pai, sua mãe não compreendiam o que ele falava, porque ele falava sons doidos, né? Sons desajeitados. Não podia gritar. Não sou um idiota. Não estou debaixo de maldição. Não estou fugindo de Deus. Só estou confuso, tenho problemas, mas ninguém consegue me ouvir. Só Jesus ouviu esse homem. Esse homem frustrado. A Bíblia diz que o nosso Jesus se remove e comove com o sentimento das nossas enfermidades, é óbvio. E ele sentiu a dor desse surdo e deste homem, da sua incapacidade de falar. O que está errado comigo? Ele deveria pensar, né? Eu não estou com raiva de Deus. Sei que Jesus é real, Ele está aqui, eu estou vendo Ele. Por que eu não consigo falar com Ele? Quando você orar pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus parentes, pelos seus irmãos, ou por pessoas queridas, lembre-se que Jesus geme e ora com você. Ele geme e ora com você. Ele não chorou e não suspirou só para aquele homem em Decápolis, não. Ele chora também pelos nossos filhos, pela minha família, pelos seus parentes, pelos não convertidos e também os meus. Talvez até a gente precise mudar a maneira de orar por eles. Tem alguns que não entendem muito bem a questão de orar corretamente. Ele começa a orar por uma coisa, por outra coisa, por outra coisa, por outra coisa, confunde tudo. Quando você orar, ore especificamente para aquilo que você está vendo e encerra. Não faça um monte de oração, no fim nem Jesus vai entender o que você quer. Específica.
Oração específica, específica. Conquiste eles, ore por eles, que o Espírito Santo é que vai atrás deles, não é você não. Lucas 18, 13, eu já estou encerrando, vou bater de novo o tempo ali, ó. O pastor Ramalho, a última vez ele bateu o tempo e foi lá falar para mim, você viu? Hoje eu consegui. Falei, também, né? Depois de 10 anos, não é possível, né? Entendeu? Então vamos ler, por favor, o 13. Lucas 18, 13. Um pouquinho mais para frente. (18, 13) diz: olhe bem, a diferença de uma oração para outra oração. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu. Estava com vergonha. Não batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó pecador, eu sou pecador. Olhe bem, esse homem, ele estava clamando de coração. Ele estava cansado do vazio. Ele precisava de um encontro com Jesus. Que ele queria saber quem Jesus é. Só que tu compreendes o que está no meu coração e tu sabes o que eu estou passando. Eu não consigo orar. Já aconteceu isso com você? Você não conseguia orar? Porque eu estou todo amarrado. Amarrado com o quê? Você sabe. Preciso do teu toque, Jesus. Liberte-me. Tem misericórdia de mim, diz o pecador. Aqui ele está dizendo, tem misericórdia de mim? E o que Jesus disse a respeito deste homem na sua oração? (18, 14) Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, por qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. É assim que eu espero que seja para todos vocês, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus? Antes de eu fazer o apelo, nós ainda vamos fazer a ceia. Eu queria que você fechasse seus olhos.